Seja bem-vindo ao nosso segundo episódio do ReineCast, hoje com uma convidada super especial, Letícia Futuro. Gravem esse nome aí, viu? Porque esse nome vai dominar o Brasil. Amém? Amém, recebo. É um prazer receber este convite para eu agregar ainda mais essa maravilhosa aqui, vocês terem esse papo gostoso com a gente. Espero que vocês gostem de tudo que a gente vai conversar aqui hoje. E eu não vou apresentar ela, vou deixar ela falar um pouco sobre ela, sobre o que ela trabalha, que talvez você que está aí do outro lado esteja iniciando nessa carreira, seja mãe como nós somos, e a nossa história pode somar muito na sua. Letícia, fala um pouquinho sobre o seu trabalho. Então, eu sou Letícia Futuro. Não nasci em Brasília, nasci no Rio de Janeiro. Vim pra cá com 5 anos, a idade da minha filha do meio. Então, já estamos aqui há 30 anos, como candanguinhas. E nessa jornada de 30 anos em Brasília, a minha história se transformou completamente. Primeiro, que eu era de uma religião, quando eu era do Rio, e em Brasília eu virei cristã. E eu acho que aí foi a transformação para tudo dar certo. E hoje estamos aqui juntas também no reino de Deus, né, que é um dos pilares fortíssimos que a gente sempre fala que se ele não estiver com a gente, nada adianta. E nesses 35 anos quase de vida, eu tive a oportunidade de pessoas maravilhosas igual a Jennifer aparecerem na minha vida e sempre ter uma transformação. Então, antes mesmo, hoje eu trabalho na área da estética, mas antes disso, eu atuava na área de administração, com gestão de pessoas. Eu achava que o meu chamado era demitir e contratar pessoas. Mas Deus falou, não, você não vai trabalhar nessa área, você vai ajudar as pessoas de outra forma. E foi aí que a estética me chamou. E nesse chamado na estética, eu sempre preservei muito essa questão assim, da humanização, do acolhimento. Não apenas ter o paciente, por ter o paciente ali na maca, por ter aquele valor entrando na minha conta, mas exatamente o que eu agregaria na vida dele. Então, essa é a minha vertente de trabalho hoje. Quando alguém entra no meu espaço, o que eu posso acrescentar na vida dele, o que eu posso agregar além da estética. E eu posso dizer por experiência própria que a experiência Letícia Futuro é única. Ela realmente tira aquele tempo ali para cuidar de você. Quem quiser seguir ela nas redes sociais, a gente vai deixar o @ aqui embaixo nos comentários. Fiquem à vontade. Ela atende na Asa Norte e tem outras profissionais incríveis também trabalhando com ela. Bem, Letícia foi minha primeira aluna do Clube Reine. Eu preciso contar isso aqui. Eu estava com todo o projeto, com tudo pronto, e aí fiz o pitch de venda e nada. Aí de noite eu orei. Falei, Senhor, a resposta que eu preciso para saber se esse projeto é do Senhor mesmo e eu devo investir nele é uma venda, apenas uma venda. E plim! Letícia Futuro. E para quem foi essa venda? Uma mãe de 3. Deixa essa parte para agora. Porque coincidência ou não, porque não existe coincidência no reino dos céus, nossos filhos são 3 dias de diferença. 3 dias. O meu último filho, ela teve gêmeos, né? Eu tive um de cada vez. Fui mais centrada. Tô brincando. É tudo bênção. Mas eu acho que foi mais uma resposta de oração, né? Foi muito legal isso. E a gente desde então vem se conectando, já são 2 anos juntas. A gente numa trajetória de crescimento, eu vendo tanto que ela tem, nossa, exponencialmente subido a nossa vida, porque tudo que ela faz, tudo que ela traz nos motiva a fazer também, nos motiva a crescer. E quem é mãe sabe os desafios da maternidade. É tudo pra eles, é tudo por eles. E a Jennifer, ela entra nas nossas vidas para mostrar que a gente também merece nosso tempo. E a gente também precisa se aperfeiçoar, precisa se cuidar. E isso tudo é fruto do quê? De propósito. E ela mostra pra gente que o propósito dela é muito forte. Então ela nos ensina a ter o nosso propósito. E hoje o meu propósito é cuidar de você. Olha aí que bênção. E é engraçado como a gente acaba atraindo quem a gente é. Isso é uma das coisas que eu falo muito nos conteúdos, nas mentorias, sobre a persona. Você vai atrair a pessoa que você é. Se você vive uma mentira, você vai atrair mentira. Se você vive uma verdade, você vai atrair verdade. Se você reflete o reino de Deus, você vai atrair pessoas que estão buscando o reino de Deus. Se você é mãe, você vai atrair mães ou mulheres que desejam ser mães. Às vezes a gente muda muito a linguagem, a nossa forma de se comunicar, e é aí que muita gente erra. E aí, quando eu olho pra dentro do Clube Reine, tem várias mães de 3. Várias. Eu nem sabia que era mãe de 3. Não sabia que Verônica era mãe de 3. Que a Lourdes é mãe de 3. E aí, quando você vai vendo, meu Deus, 3 também. Você acha que é a única mãe de 3. Porque 3 filhos hoje, meu Deus, uau, é muito menino. Assim, é loucura, né? Mas não é loucura quando a gente tá vivendo o nosso propósito aqui na Terra. E é interessante essa questão da persona, que desde que eu entrei pro clube, a Jennifer despertou mais esse meu lado materno, de cuidar de mães. E eu comecei a mudar
o meu posicionamento dentro da minha rede social falando com mães. Em uma das caixinhas de stories que eu falei, olha, agora a gente tá vindo com um novo posicionamento, quero cuidar de você que é mãe. Aí minhas pacientes, uai, mas você não cuidava, não? Então, indiretamente, a gente faz o nosso propósito, mas às vezes a gente não comunica o que a gente realmente quer expor para as pessoas. Mas aquela persona que ela já é definida e já conecta com você, ela vai vir. Mas a gente precisa sempre bater aquela frequência todo dia. Olha, eu cuido de você, eu quero cuidar de você. E isso tudo tá sendo refletido, né, nas minhas redes sociais. Ganhei até elogio, gente. Uma coisa que eu quis trazer aqui pra vocês é sobre o empreender sendo mãe. Porque quando a gente se torna mãe, um dos maiores medos deu 6 meses, eu preciso voltar a trabalhar. Com quem que eu vou deixar meu filho? É uma dor, é um luto. A gente sofre, mesmo sendo empreendedora, a gente chora. Precisa sair para trabalhar, a gente sente a angústia da separação que a criança sente com 9 meses, quando ela começa a enxergar melhor. E ela vê que você vai para longe e ela dá a birra, ela chora. É aquele auê, você não pode se afastar 1 minuto que a criança já chora. A gente chora, a gente sofre do mesmo jeito. E a primeira coisa que a gente pensa é, não dá pra ficar nesse trabalho. Como é que eu vou trabalhar de 8 às 18? Como é que eu vou fazer tal coisa? E o meu filho vai ficar com quem? Quando o filho adoece, quem é que vai cuidar? Então é muito comum as empreendedoras fazerem transição de carreira, as mulheres CLT fazer uma transição de carreira pro empreendedorismo pra passar mais tempo com os filhos. E foi isso que aconteceu. Então, quando conte. o meu mais velho completou 1 ano, ele nasceu em 2019, aí veio a pandemia, e eu trabalhava numa loja CLT, e eu, gente, agora, como é que eu vou fazer? Eu não quero adiantar a introdução alimentar do meu filho, eu quero que ele amamente. Tirei meus 4 meses de licença, quando eu voltei, a minha chefe até fala, nossa, mas Deus escuta a sua oração, mandou até uma pandemia, porque quando eu voltei a trabalhar, gente, veio a pandemia, vocês acreditam? Passou mais tempo. Fiquei mais 2 meses com ele em casa. E na época eu já fazia estética. Aí eu, ai meu Deus, será que eu continuo aqui? Será que eu tomo coragem e vou viver meu negócio? Aquela dúvida. Aí antes dele completar 1 ano, na verdade, ele fez 1 ano em novembro, eu pedi as contas em outubro. Tinha o quê? Nada, só a vontade de fazer acontecer. Comecei atendendo na cadeira da minha sala. E era lá que eu comecei o meu negócio. Fiquei com o bebê pequeno ali no cantinho. A gente arrumava ali o cantinho, ele ficava brincando. E eu lá atendia, comecei fazendo sobrancelha. E lá perguntava, você faz o quê? De estética, massagem, limpeza de pele? O que você gosta de fazer? E anotando lá no meu caderninho. É a pesquisa de mercado com quem a gente já tinha lá na mão. Pega a dica. Vendia uma lingerie ali, vendia um acessório ali. E assim foi indo. Em março de 2021, eu descobri que eu estava grávida de novo. Surpresa! E eu, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Continuei, não parei. Mas eu precisei aumentar o meu negócio. Então, eu comprei uma maca, montei no quartinho deles o meu cantinho, comecei a atender família, as irmãs da igreja, os colegas, e assim foi crescendo. Até que um dia as pessoas começaram a me indicar, que indicava para outra pessoa, e eu, meu Deus, quem é esse povo que tá entrando na minha casa que eu não conheço? Isso tá na hora da gente crescer. Tomei coragem, fui orar ao Senhor também, né? E olhar na redondeza o que eu encontrava que dava para eu pagar, que no momento não era nada. Mas a gente vai na fé. A gente vai na fé, e foi na fé mesmo. Quando a gente achou o espaço, que é o que eu estou hoje, eu olhava para ele assim e falava, meu Deus, eu não tenho dinheiro para fazer nada aqui, eu só tenho uma maca, como é que eu vou fazer? Mas aí a gente foi orando, e meu esposo, ele é muito pé no chão. Ele um dia virou e falou, me dá o telefone da pessoa lá, das salas, pra gente conversar. Nem valor a gente sabia quanto era. Eu só sabia que eu queria aquela sala. E um dia antes, ele não soube disso. Um dia antes eu tava orando, abri a palavra e saiu. Porque para Deus nada é impossível. No outro dia de manhã ele veio me dar o telefone. Eu, rapaz, é agora. É agora que eu vou ter que, fazer acontecer mesmo. Sim. Minha filha tinha 7 meses. O Matheus tinha 2 anos e 9, eu acho, na época. E fomos para a salinha. Chegamos na salinha para olhar, todo mundo da redondeza. Nossa, mas ela é péssima de negociação. Você vai sofrer, porque eu sei que tem tempo que tá a sala fechada, mas ela não vai fazer um bom negócio para vocês, não. Não, beleza, vamos ver, né, o que ela vai fazer. Chegamos lá, conversamos com ela, e ela, não, a gente pode fazer assim, assim, assim. Eu, tá, mas e o aluguel? Não tem como você isentar algum período pra gente, não? Ela, se você fizer um contrato de 3 anos, eu te isento 3 meses. E na época a gente já estava pagando o IPTU também. Eu nem tinha dinheiro para pagar o IPTU e o aluguel e o condomínio e tudo mais. Eu falei, Deus, amém, então vamos embora. Contrato fechado. Já vamos fazer 4 anos lá este ano. Olha aí.
Na mesma salinha. E de lá pra cá, só crescimento, graças a Deus, só abundância, só almas maravilhosas que entram lá. Transformações não só de autoestima, mas de vidas mesmo, porque a gente brinca que a gente não tem a formação psicólogo, mas nós somos terapeutas dos nossos pacientes, né? E nesse mercado, eu acho que o que é o diferencial é a escutativa. Então, a gente precisa ouvir. E tem muitas pacientes que elas relatam isso pra mim, que elas entram em grandes espaços, grandes nomes, grandes marcas, que as pessoas não estão nem aí pra elas. Elas vão lá, cumprem aquele ABCD padronizado e acabou a sessão. Lá não. Lá, cada sessão, você pode ter certeza que vai ser diferente. Porque a gente, no olhar, a gente já sabe, não, hoje ela tá precisando de mais tempo. Não, hoje ela tá com pressa. Não, hoje a gente vai dar esse mimo aqui pra ela. Não, hoje a gente vai oferecer mais esse tempinho aqui. E isso faz a diferença no nosso mercado da estética. Porque a gente vive esse padrão que já acabou há muito tempo. E esse pós-pandemia também, ele transformou esse pensamento de só beleza, só beleza. As pessoas querem o quê? Quem é mãe, então? Quer entrar no lugar e só ouvir a cachoeirinha caindo da água, aquela musiquinha relaxante, e ninguém falando mais. Descansar, esse momento é meu, ninguém me atrapalha. Engraçado. Eu fui pro meu momento de autocuidado, e eu falei, não, como é durante a semana, eu vou trabalhar de lá, no celular, enquanto ela arruma meu cabelo, eu vou estar trabalhando pelo celular. Quem disse? Era uma fazendo a unha do pé, a outra arrumando cabelo, e eu falei, não, vou mexer no celular. Não. O meu descanso é, conversando com outras pessoas, porque aqui eu vou conversar com quem? Só tem criança. Então, uma forma de eu reenergizar é me conectar. Então, essa experiência, você entender o que o cliente quer naquele momento, é muito importante. Agora, quando você só está interessado em vender, aquele cliente não vai fidelizar. Muitas vezes, o que ele está procurando não é só um serviço. É a experiência completa, é a Letícia. Inclusive, essa é uma dificuldade que a gente tem quando a gente começa a expandir o nosso negócio, que é mostrar que existem pessoas tão boas quanto nós para fazer esse serviço, né? Então, acaba que a pessoa, ela compra você como marca. E o primeiro assunto que a gente estava falando era o quê? A mãe que já pensa em empreender para poder passar mais tempo com os filhos. Chega uma fase que a gente vai crescendo, eles vão para a escola, eles vão ter outras atividades e a gente vai continuar cuidando do nosso negócio, realizando os nossos sonhos. Mas o que conectou a gente foi entender que tem momentos, né? Sim. E esse ano eu fiz uma quebra de objeção na minha vida, porque todo mundo acha que o empreender, você vive para o seu negócio, mas não, eu vivo do meu negócio. E esse ano eu tomei coragem e falei, eu só trabalho à tarde. De manhã eu não entro na estética. Foi muito difícil, porque é perto da minha casa. Então a vontade de marcar, de estar lá o tempo todo é grande. Mas a gente tem que entender que são fases. Então eu tenho parceiras. E hoje eu conto com a Gisele lá dentro do meu espaço, que é tão maravilhosa quanto eu. Hoje a gente tem um método que a gente fez da Top Corpus, que é a da massagem humanizada. Então ela fez o mesmo curso que eu. Então são as mesmas mãos, só muda a pessoa. E foi outra objeção também da minha vida, que eu até pensei em tirar o meu nome de lá. Porque se a pessoa vê Letícia Futura Estética, cadê a Letícia? Você é a Letícia? Não, eu sou a Gisele. Ah, não, mas eu queria a Letícia. Mas mesmo eu tendo o meu negócio, a gente tem que ter esse pensamento também de crescimento. Então a gente não precisa estar lá 24 horas. Porque a gente também não só produz o procedimento, a gente cuida de tudo. Quase tudo, né? Porque agora a gente tá delegando também. Quase tudo. Aos poucos a gente vai delegando. Que aí a gente pode deixar até para outro podcast falar sobre isso. Hoje eu quero, Letícia, que você dê um conselho para uma mulher que é mãe, que pensa em empreender, às vezes tem medo, seja na área da estética ou outra área. O que você diria para essa mãe, para ela se sentir acolhida? Não tenha medo. Tudo passa, mas procure realmente uma coisa que você ame. Claro que nada vai ser maior do que o amor pelos seus filhos, jamais. Mas quando você trabalha com o seu propósito, algo que você ame de verdade, você sai com leveza. E quando eu estava na CLT, não é que eu não amava onde eu trabalhava, mas eu não saía feliz para trabalhar. Eu saía, poxa, meu filho vai ficar aqui, eu podia estar com ele. Ah não, eu tenho horário para entrar e não tenho horário para sair. O que vai acontecer? Mais tarde, se meu filho adoecer, se precisar de mim. Não, com o empreendedorismo, a gente monta a nossa agenda, a gente consegue ter uma flexibilidade. Ah, esse dia eu não posso. Tenha parceiros, que se você não puder, você aciona a sua rede de apoio profissional também, que é importante a gente ter uma rede de apoio profissional. Muito se fala na rede de apoio com os filhos, né, familiar, emocional, mas a gente também precisa de profissionais para nos ajudar. Porque sozinho a gente chega lá, mas junto a gente chega muito mais rápido.
Com certeza. Então fica esse conselho. Obrigada, Letícia, por participar. Quem sabe depois a gente não faz a parte 2, falando sobre essas outras crenças que a gente vai quebrando aí no decorrer do caminho. Eu agradeço você que passou o seu tempo investindo aqui em aprender um pouco da nossa experiência, da nossa vivência como mãe, como empreendedora, como mulheres que estão se posicionando cada dia mais no digital, mulheres cristãs que não abrem mão dos seus princípios, dos seus valores. É possível, tudo com estratégia. Organização de tempo, gerenciamento. Sozinha a gente até chega, mas o caminho é muito mais difícil. Mas quando a gente se une com outras mulheres que têm a mesma visão e o mesmo propósito, o caminho se torna muito mais leve. Então fica o meu convite para você seguir a rede social da Letícia. Se você ainda não me segue também, pode ir lá seguir o meu perfil e deixe aqui nos comentários qual foi a parte que você mais gostou desse podcast. Até a próxima!